Com a palavra, o presidente do clube, reitor Cláudio Alcides Jacoski, da Universidade Regional da Região de Chapecó. Muito bom. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todos que acompanham aqui a abertura do nosso webinar. Eu queria dizer que é uma satisfação para nós do clube receber a todos que estão nessa atividade e para aproveitar esse momento para discutirmos um tema tão importante quanto é o acesso e permanência no ensino superior. Eu queria dizer que esse webinar ele tem como objetivo lembrar da nossa instituição dos 60 anos de aniversário do clube. Lá em 1966, tivemos o início da caminhada desse conselho, que é um conselho importantíssimo e que se consolidou ao longo dos anos como uma entidade representativa de todos os modelos educacionais que temos no Brasil no ensino superior, ou seja, as instituições públicas, as instituições privadas, as instituições comunitárias, instituições essas que têm a responsabilidade de formar jovens e pessoas para o desenvolvimento do nosso país. Que alegria nós termos esse momento de difusão e de divulgação dessa atividade a partir do webinar, que acontecerá também em outros momentos com outras temáticas, e ele lembra esses 60 anos do nosso querido clube. Eu queria inicialmente deixar aqui um abraço a todos, agradecer imensamente a professora Ana Maria de Albuquerque, professora que nos honra com sua presença, com seu conhecimento e com a possibilidade de ser um instrumento de diálogo dessa temática que nós trouxemos para cá. Também o Rodrigo Boyer, que vai nos trazer também números e informações, e por isso eu me abstenho de falar números da importância sobre essa temática e números que o Brasil precisa percorrer e que está tendo atualmente, porque eu tenho certeza que eles aparecerão durante essa exposição e darão oportunidade para que, a partir do nosso conhecimento e desse diálogo, a gente possa elevar pensamentos, elevar conhecimento e criar um planejamento e uma discussão acerca desse tema. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos, que tenhamos um grande evento e agradeço muito em nome do clube, em nome da diretoria do clube, e fica muito feliz com vossa presença. Obrigado. Eu passo aqui então para a Salete para dar um encaminhamento da nossa atividade. Obrigada, reitor Cláudio. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. A nossa participação está sendo acompanhada também no canal da TV Clube e agradeço a participação das reitoras, reitores, professoras, outras pessoas também que trabalham na academia, né, nas nossas instituições de ensino superior, e também os estudantes que estão aqui conosco, nos acompanhando nesta tarde. Bem, eu gostaria de, inicialmente, passar algumas orientações, né, para que tenhamos um momento de diálogo, um momento de debate que propicie que todos participem conosco, né, já acompanhando as apresentações dos nossos convidados. Inicialmente, gostaria de lembrar que esse webinar está sendo gravado. Cada convidada, né, a professora Ana Maria, nós teremos 20 minutos para cada apresentação. As perguntas devem ser registradas no chat, e aí nós pedimos a identificação, né, com o nome e a instituição. Essas questões elas vão ser respondidas ao final das apresentações, otimizando o diálogo e a participação de todos. Bem, na sequência, eu agradeço a presença da professora Ana Maria de Albuquerque. Ela está participando aqui conosco, gentilmente atendeu ao nosso convite. Inicialmente, nós teríamos a presença da professora Daniela, que, infelizmente, adoeceu e prontamente, né, a professora Ana Maria veio juntar-se a nós nesse momento tão importante, né, em comemoração também aos 60 anos do clube. A professora Ana Maria, eu vou fazer a apresentação dela, e ela é professora na UNB, né? Então, ela possui mestrado em Educação pela Universidade de Brasília e doutorado em Educação também pela UNB. Ela trabalha na área de Políticas Públicas e Gestão da Educação.
atualmente como professora nessa instituição. E ela tem uma larga experiência na educação, com ênfase em planejamento, avaliação, gestão e governança. Ela já participou de grupos como o EDO, de Barcelona, e também coordenou o Observatório Institucional de Equidade da UNB. É líder do grupo de estudos em educação superior, o UNB-CNPq. É pesquisadora da rede Universitas Brasil e do Centro Latino-Americano de Pesquisa em Educação. E também integrou, como secretária, a direção da Associação do Fórum da Gestão do Ensino Superior do países e regiões de língua portuguesa. Docente credenciada junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UNB e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Passamos agora a palavra à professora Ana Maria, que vai trazer toda a sua experiência, sua contribuição para o nosso debate. Professora Ana Maria. Obrigada, muito obrigada, Salete. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam, que estão aqui conosco nesta tarde. Muito obrigada ao reitor Cláudio, ao CRUB. Parabenizo o CRUB pelos 60 anos e também pela escolha de um tema tão importante para conversarmos sobre educação superior, que é acesso e permanência. Muito obrigada a todos. Creio que será um debate muito rico. Pensamos nisso, e quero dizer também da honra de estar aqui substituindo a professora Daniele. Eu espero fazer isso à altura. Professora Daniele é coordenadora, vice-coordenadora do eixo 5 da Rede Universitas, uma rede que já tem 30 anos de pesquisas na educação superior, e o eixo 5 se dedica justamente a acesso e permanência na educação superior, com ênfase na inclusão e na justiça educacional. Eu tenho a honra de participar do eixo 5, então já trabalhamos juntas há bastante tempo, eu e Daniele. Trago aqui a apresentação, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Eu não sei como eu consigo colocar a apresentação, se alguém puder me ajudar daí. Está aqui. Não sei, deixa eu ver. Vocês conseguem ver a apresentação, Salete? Peço uma ajuda e peço desculpas a quem nos assiste se... Ainda não, professora. Mas como eu trago aqui, eu estou colocando na adesão, sim, compartilhar tela, compartilhar tela, eu peço desculpas, eu estou aprendendo aqui com esse... slide. Eu estou pedindo para compartilhar a tela, estranhamente não aparece, devia ter feito. Eu vou tentar um outro caminho. Professora, a senhora prefere que se vocês puderem partilhar, então, prefiro. O Ricardo, isso? Muito obrigada, Ricardo. Desculpem aqui, peço desculpa a quem nos assiste a dificuldade. Vamos lá, por favor, não tira dos meus 20 minutos, tá bom? Que o tempo, a gente precisa desse tempo. Então, a nossa apresentação, acesso e permanência nas universidades públicas brasileiras, uma apresentação preparada pela professora Daniele Chabregas Pamplona Nogueira, também na Universidade de Brasília, onde partilhamos de muitos trabalhos e pesquisas que tratam do acesso e da permanência dos estudantes. Por favor, o próximo. Então, o tema emerge em que contexto? Na expansão do ingresso nas universidades públicas. É importante a gente diferenciar ingresso de permanência. Nós tivemos, se nós
observarmos assim num tempo, no Plano Nacional de Educação de 2001, havia a preocupação com a expansão do ingresso, com o crescimento, então tivemos programas nas universidades públicas, o Reúne para as instituições privadas, os programas de financiamento, mas de se expandir o ingresso nas universidades públicas, e isso vem acontecendo. Nós chegamos hoje, que é nas últimas décadas, né, se olharmos nos últimos anos, quer dizer, chegamos hoje a mais de 10 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. Então, avançamos muito no ingresso, além das políticas que olhavam para o ingresso na educação superior, também a expansão da escolaridade básica, né? Isso foi importante para o ingresso na educação superior. O próximo, por favor. Então, conseguimos ampliar esse acesso, mas essa ampliação nos traz um outro desafio, que é pensar na permanência, na formação qualificada dos estudantes e na conclusão dos estudos. São etapas distintas do que nós estamos estudando há bastante tempo. Ingressar, conseguir permanecer no curso, se formar e concluir o curso. Um outro problema, além daqueles associados à permanência, também terminar o curso, concluir o curso no tempo esperado para esse curso. Dados do relatório Education at a Glance da OCDE nos dizem que apenas 33% dos estudantes universitários brasileiros concluem o curso no tempo esperado. 50% daqueles que obtêm o diploma conseguem fazê-lo com até 3 anos de atraso. Isso mostra um dos problemas que nós temos quando falamos na permanência. Próximo, por favor. Então, a diversidade, quer dizer, o que é importante quando olhamos para a permanência dos estudantes. O ingresso foi ampliado em termos de quantidade de pessoas, além da ampliação do ingresso, tivemos também a democratização do ingresso, que foi um passo muito importante, olhando para as características, né, o perfil socioeconômico e demográfico dos estudantes na educação superior. Então, as políticas, as ações afirmativas democratizaram o acesso à educação superior e permitiram que estudantes de grupos historicamente desfavorecidos pudessem cursar, estar sentados nos bancos, nas universidades, nas instituições de educação superior pelo Brasil. Muitos desses jovens são os primeiros, né, na geração, são os primeiros nas suas famílias, representam a primeira geração a ingressar na educação superior. Próxima, por gentileza. Isso, apesar de tudo isso, né, apesar dessa expansão, do número, do aumento no ingresso, da democratização que muda o perfil dos estudantes, muda o perfil, principalmente quando nós olhamos para as instituições públicas, né, muda bastante a cara da instituição pública de ensino superior no Brasil. Algumas desigualdades persistem no acesso, né? Apenas 27% dos concluintes do ensino médio ingressam na educação superior. Essa proporção ainda é menor quando nós olhamos daqueles que concluem ensino médio, daqueles que ingressam, daqueles que vêm da escola pública estadual. É um percentual mais baixo. E apenas 21% dos estudantes pretos e pardos que ingressam na educação superior. Nós temos ainda uma maioria de ingresso de estudantes públicos, de estudantes brancos, e os últimos dados nos mostram que brancos e cresce mais, quer dizer, o que desponta são as mulheres, né? As mulheres brancas vêm se destacando no ingresso, no acesso à educação superior. Próximo, por favor. Como eu falei antes, né, antecipei um problema, mas já coloco para vocês, da que eu falei do tempo de permanência, além do tempo maior
né, de permanência no curso, além do esperado, nós temos também uma baixa conclusão no ensino superior, quer dizer, ampliamos o ingresso, temos problemas na permanência nas etapas mostradas antes, e para a conclusão dos cursos, uma baixa conclusão. A taxa de conclusão geral está apenas em 41,7%, 24,5% entre os alunos na rede pública, que provém da rede pública estadual, e apenas 7,8% entre os indígenas e 31,3% entre os pardos, pretos e pardos, pelo censo de 2023. Ou seja, a conclusão dos cursos não é universalizada. O acesso vem crescendo, não é universalizado, mas para aqueles que acessam, a conclusão não é completa, né? Não é total. Por favor. O próximo. Importante. O que nós observamos nesses dados e olhando cada etapa? Acesso não garante a permanência. Quando nós olhamos, quer dizer, o primeiro período, né, dos estudantes que ingressam, primeiro período, segundo período, há uma grande taxa de abandono dos cursos. Isso nos mostra, quer dizer, o tempo que se leva na permanência, dificuldade em concluir o curso, aqueles que concluem. Isso nos mostra o quê? Que ingressar num curso é apenas o primeiro passo, né? Permanecer hoje e se formar com qualidade é o grande desafio para os estudantes, mais ainda para nós nas instituições de educação superior. Quer dizer, que precisamos olhar para os processos institucionais de permanência. Próximo, por gentileza. Permanência e olhar, entender o que significa a permanência, né? Porque a permanência ela tem diferentes dimensões e diferentes determinantes para que ela aconteça. Quer dizer, nós temos ali ingresso, o percurso, a trajetória do estudante, desde o seu ingresso, o percurso que ele faz no curso por um fluxo pré-determinado num currículo, em determinadas condições ofertadas pela instituição, que envolvem infraestrutura, programas de apoio, qualificação docente, tecnologias, diferentes atividades, ações formativas, ações qualificadoras, todos os tipos de ações que eles encontram, participação em programas, quer dizer, todo esse percurso que ele faz na sua vida estudantil, né, se olhar a vida estudantil até chegar à conclusão do curso. Próximo, por gentileza. Quer dizer, no momento do ingresso, o que se olharmos, então, a permanência ela é vista desde o momento do ingresso. Quando olhamos desde o momento do ingresso, o que são fatores importantes? Isso é bem interessante a gente olhar. Primeiramente, o perfil socioeconômico e demográfico do estudante, conhecer quem é o estudante, que é um estudante que a instituição recebe, por meio de surveys, de pesquisas, entender o perfil desse estudante, de que ele necessita. O slide. Continua aqui. Pessoal, apareceu Só um momentinho, isso, já retornamos. Certo, vou tentar botar aqui o meu do lado. Já retornou? Isso, professora. Pronto, então os fatores centrais, né, permanência, eu vinha falando do perfil do estudante, a trajetória escolar anterior, né, quer dizer, os antecedentes escolares, a qualidade da educação anterior. Outros fatores centrais também, as experiências que ele vive ao longo do curso, né, como eu falei, das ações que a instituição promove, né, as ações assistencialistas, aquelas que garantem, como o Programa Nacional, o Plano Nacional de Assistência Estudantil, quer dizer, as ações de assistência estudantil
que são fundamentais para a permanência dos estudantes, também as chamadas ações qualificadoras, aquelas ações voltadas para a formação, que envolve a participação em programas de iniciação científica, residências, estágios, enfim, toda uma série de ações, curso de línguas, eventos acadêmicos, tudo aquilo que está presente na vida estudantil e que contribui para a formação desse estudante e que ele seja também muito bem acolhido, né, acolhido e que esteja engajado no seu curso. São fatores importantes, são estratégias institucionais fundamentais para se pensar, quer dizer, o quanto a instituição garante, promove esse engajamento e a permanência dos estudantes. A participação também em diferentes programas de apoio pedagógico para as dificuldades que o estudante sinta, principalmente nessa transição inicial que exige um maior conhecimento, maturidade, interpretação de textos, a matemática, a gente sabe, né, o quanto que traz cálculo 1, né, para os estudantes nas exatas, nas engenharias é sempre algo visto como um susto para os estudantes, e muitas vezes, em muitas situações, quantos estudantes deixam uma disciplina e deixam um curso porque tem dificuldade, algum tipo de dificuldade que é perfeitamente viável de ser apoiada, né, de ter um suporte da instituição de ensino. Por favor, o próximo. Então, fatores também importantes, né, olhando para a permanência, ela é multidimensional. As expectativas que esse estudante tem de inserção profissional, né, a gente olha assim, a permanência, a gente está olhando ao longo do curso, e esses fatores são desenhados, Daniele traz muito bem, nós discutimos muito isso em várias pesquisas, são desenhadas pelo que nós observamos ao longo dessa trajetória do estudante no curso. Quer dizer, também que expectativas o estudante tem para a inserção profissional, quer dizer, para a avaliação do quanto o curso contribuiu para a vida dele, para a vida, que expectativas, né, para o trabalho dele futuro, o que sentido ele atribui a essa experiência universitária. Isso, gente, porque a gente observa permanência desde o ingresso do perfil, o que ele vive, e ao longo do curso, a gente vai olhando até o final do curso, esses fatores, com o receio da inserção profissional ou não, quanto o curso contribuiu individualmente para esse estudante, são elementos que aparecem muito fortemente no período final do curso. No estudo que eu fiz recentemente com estudante de mestrado, nós estudamos a retenção no curso de pedagogia, e nós observamos que alguns estudantes acabam prolongando intencionalmente um período, né, custam a sair do curso também por esse receio, com essas expectativas do que vai acontecer após o curso. Então, é realmente um acompanhamento da vida estudantil. E é importante olhar para as estratégias institucionais, né, o quanto o estudante tem participação, a participação em tutorias, recebe, né, esse apoio em tutorias, o apoio pedagógico, a integração ao ambiente institucional, diferentes ações que a instituição esteja sensível e observando essas prioridades, quer dizer, esses momentos assim bem críticos ao longo dessa trajetória. Próximo, por favor. E aí, o que nós vemos, estamos observando, né, nos estudos? A permanência como um importante indicador institucional. Nós lidamos o tempo todo com uma série de indicadores, né, os indicadores de fluxo que o INEP vem trabalhando, são muito importantes para nós entendermos, para podermos acompanhar o estudante desde o seu ingresso, a sua coorte, quer dizer, o ingresso, se o estudante cancela um curso, nós temos os dados administrativos, né, na instituição também, que nos permitem acompanhar trancamentos, cancelamentos, a integralização do curso, a conclusão do curso, né, olhando
por um determinado grupo, uma coorte que entra num determinado ano. Mas aí também começamos a trazer, a partir dessa observação, a permanência como um importante indicador institucional. E esse indicador, ele envolve diferentes dimensões, né? As pedagógicas, como eu estava falando, né, do suporte que o estudante tem para as atividades acadêmicas que vão exigir um nível de uma abstração mais alto, capacidade de análise, de síntese. Hoje aparece muito forte nessas capacidades a própria inclusão digital, né, o letramento digital. Nós estamos falando no mundo da inteligência artificial, como os estudantes vão utilizar esse letramento digital é extremamente importante. Conhecer a tecnologia, o que ela faz, mas saber ler a tecnologia com autonomia, como nos falou Paulo Freire. Acho que Paulo Freire está mais presente do que nunca pela autonomia de pensamento dos estudantes, não é? E aí, nessa dimensão pedagógica, o quanto a instituição favorece isso, a dimensão, os fatores comunicacionais, que são diferentes fatores que chegam a essa a permanência nas relações de estudante com estudante, na relação com os professores, com coordenadores de cursos de graduação, com o pessoal administrativo da instituição, todo o pessoal de apoio, os fatores organizacionais, né, quer dizer, as condições de estudo, a infraestrutura da instituição, tecnologias, processos de trabalho, de estudo, os diferentes programas, os atitudinais, quer dizer, a gente valorizar a autoeficácia do estudante, quer dizer, a autonomia de pensamento, diferentes elementos contribuem para a gente poder avançar na permanência como um indicador. Próximo, por favor. Salete, por favor, controle meu tempo. Pode ficar tranquila, professora. Posso? Então, vou tranquila. Obrigada. Olhando todas essas dimensões, a gente vem trabalhando. Permanência na educação superior é um fenômeno multidimensional, quer dizer, envolve diferentes dimensões, perpassa praticamente toda a instituição, multifatorial, marcado por vários fatores. E exige, aí sim, uma governança multidimensional, multinível, que abarque todas essas dimensões na instituição. Eu diria que é algo que vai da sala de aula, ali no contato do professor, do aluno com aluno, professor com estudante, coordenação de curso, os gestores, né, os coordenadores de curso, que são atores essenciais nesse processo, né? E eu observo que eles vêm mudando um pouco esse olhar de não ter um olhar muito burocrático apenas para a coordenação, para a gestão de um curso, mas também para ter esse olhar reflexivo de compreensão da importância desses fatores que estão ligados à permanência e à formação com qualidade do estudante. Os coordenadores de curso, os gestores em níveis mais elevados, conforme a estrutura de cada instituição. Por isso que a gente diz que a permanência ela exige isso, uma governança multinível, né, decisões que perpassam por diferentes níveis da instituição. E é um processo institucionalmente condicionado, porque também depende dessas decisões, depende do que, em diferentes níveis, obviamente articulados, as decisões, as políticas, a implementação de ações e de decisões que vão desde decisões maiores ligadas ao financiamento até chegando ali à oferta de disciplinas. Né, a oferta de disciplinas, principalmente observando o que é um curso do diurno, o que é um curso do noturno, extremamente importante. A gente vem observando nos últimos anos a queda na matrícula nos cursos noturnos e quanto isso é um desafio para nós, porque é o curso que foi criado para o estudante trabalhador, né, e que precisa ter também um olhar mais atento, mais detalhado com relação a todos esses fatores. Né, a permanência também é um indicador dessa capacidade, eu falei de uma governança multinível, mas de uma governança democrática da universidade e também da sua sustentabilidade.
né, o quanto da sustentabilidade dela ao longo do tempo, porque a graduação é um pilar fundamental. Então, o acesso e permanência na educação superior do estudante ingressar num curso superior, muitas vezes o primeiro na família a ingressar no curso superior, permanecer e se formar com qualidade é uma capacidade democrática essencial, um papel social, é a responsabilidade social da universidade. Aqui a gente falando, eu acredito que de toda instituição de educação superior, fundamentalmente nas instituições públicas. Isso, em diferentes níveis, envolve acolher esse estudante, integrar esse estudante, todos os estudantes, né, na vida universitária, sustentar, apoiar a trajetória desse estudante ao longo do curso, e envolve também monitorar essa trajetória. Quer dizer, daquela etapa que nós vencemos, nos avanços no ingresso, nós temos hoje um grande desafio em monitorar, em acompanhar a trajetória dos estudantes. Próximo, por favor. Então, na verdade, acho que aqui isso foi encerrado, a Dani me disse que eram 20, que é o grande desafio que nós temos, não é, de apoiar, monitorar essa trajetória. Esse recado que eu queria trazer para vocês com uma grande honra, né, de representar Daniele, é um debate que nos é muito caro no eixo 5, que vai tratar de acesso e permanência na educação superior, na rede universitas. Temos também muita preocupação com relação a esse tema na Universidade de Brasília. Curiosamente, hoje, antes de entrar em contato com a Salete no CRUB para discutir essa participação à tarde, eu disse, estou entrando numa reunião, estava entrando justamente numa reunião com a diretora de inovação na graduação na Universidade de Brasília e passamos um longo tempo conversando justamente sobre ingresso e permanência. Eu disse a ela, é o nosso tema hoje à tarde, né, para conversar com o CRUB. Um tema extremamente importante, né? Discutíamos as ações, os estudos que a Universidade de Brasília vem desenvolvendo nesse sentido, com esse olhar, né, com a preocupação para o acesso e permanência. Sem garantir o ingresso é importante, eu acho que ao longo do tempo, se nós pensarmos Plano Nacional de Educação de 2001, 14, 24, quer dizer, nós ampliamos vagas, conseguimos avançar na interiorização da educação superior, ampliamos vagas no setor público, no setor privado, que era uma condição fundamental para conseguirmos avançar no ingresso, ampliamos o número de estudantes, se observarmos no plano de 2014 uma preocupação maior com a democratização, as políticas, né, para a ação afirmativa, a lei de cotas foi extremamente importante para a democratização do acesso nas instituições federais, e foi extremamente importante. A Universidade de Brasília, instituição da qual eu faço parte, né, já era pioneira, né, por ter um programa próprio nas cotas raciais, avançou agora, desde 2024, com cotas trans e as cotas para pós-graduação. Isso tudo nos traz essa preocupação com a permanência, né? Quer dizer, avançamos bastante, se olharmos 2014, pelos planos de educação, e temos agora esse grande desafio, que é a permanência. Temos ainda, apesar do aumento no ingresso, uma baixa taxa de conclusão dos cursos, temos ainda a permanência prolongada, que é poucos os que conseguem terminar no tempo esperado, e os dados que mostram, quer dizer, a grande preocupação com a qualidade dos cursos. Se nós não avançarmos em permanência, em formação com qualidade, nós teremos ainda muitas preocupações, e isso é fundamental para pensarmos na responsabilidade social da instituição de educação superior, das universidades brasileiras. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora Ana Maria. Trouxe muitas questões que são desafios para a educação superior, falar da permanência, da formação enquanto processo de formação de aprendizado, né, e a questão da conclusão. Também trouxe esse olhar das universidades públicas. Nós temos aqui, participando também conosco, representantes das universidades públicas federais, estaduais, municipais,
e também das particulares e comunitárias. E ela trouxe abordagens sobre a importância das estratégias institucionais, né? A forma de acolhimento desse estudante, né? Desse acadêmico, a questão do ambiente institucional e a participação dele na pesquisa, no ensino, na extensão, na tutoria, que são espaços também de processos de aprendizagem, são espaços pedagógicos, né? Então, é uma formação que as instituições de ensino superior propiciam uma formação completa desse acadêmico, dessa acadêmica. E também nós, na sequência, teremos a fala, a participação do consultor Rodrigo Boyer. Enquanto a professora Ana Maria nos trouxe esse olhar mais a partir de uma instituição pública, né, o Rodrigo vai nos trazer algumas reflexões, alguns dados, informações, principalmente do segmento particular, né? E nós sabemos do grande desafio que as instituições têm, tanto públicas, particulares, né, em relação a essa governança. E, principalmente, como é importante o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, né? Então, todos e todas da instituição envolvidos, né, para fazer esse acolhimento, para fazer com que essa acadêmica e esse acadêmico se sintam nesse ambiente, né, institucional, acadêmico, e que propicie a sua permanência e a sua conclusão. Passaremos agora a fala, né, do nosso consultor, né, o Rodrigo Boyer, que está aqui conosco. Nós ficamos também um pouco preocupados, o Rodrigo está lá em Minas Gerais, passando por um momento, né, de muita chuva, e nós ficamos bastante preocupados, que ele estava em trânsito, mas deu tudo certo. Bom, vou fazer a apresentação do Rodrigo. Ele é sócio fundador IGP da HelGov e Mercado na Somos Young, sócio-diretor na Bran e na Cobrax, investidor em diversas empresas, palestrante, avaliador do INEP, idealizador, curador e apresentação da Young Podcast. Rodrigo, bem-vindo, participando agora conosco, a palavra é sua. Microfone. Não ouvimos ainda. Só mais um momento que o Rodrigo está ajustando, né, o microfone. Enquanto o Rodrigo faz os ajustes, nós vamos lembrando, como o nosso presidente, o reitor Cláudio, falou no início, né, que essa é uma série de webinários. Você me ouve agora, Salete? Agora sim. Agora sim. Só finalizando. Tá, fica tranquilo. É o primeiro dessa série de webinários que nós vamos trazer vários temas relacionados à educação superior, né? Quais são os desafios em relação à autonomia, em relação aos financiamentos, trazendo várias abordagens, né? Propiciando esse debate, essa interlocução com os vários segmentos da educação superior. Rodrigo? Desculpas aí pela falha técnica, eu estou no meio de um temporal aqui, então tá difícil da gente conseguir estabelecer. Vai ficar o celular no áudio e o computador no vídeo. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Professora Ana Maria, foi um prazer lhe ouvir. A pena que eu não consegui assistir desde o começo, mas o assunto de permanência, ele é um assunto extremamente relevante para o nosso segmento como um todo.
seja ele comunitário, particular ou público, das diversas esferas. Tem muita gente que acredita que a permanência não é um desafio das instituições públicas, mas é absolutamente um ledo engano, né? Existem uma série de fatores envolvidos nisso, e nas instituições particulares e comunitárias a gente também enfrenta esse desafio. Afinal de contas, nem sempre os custos universitários são especificamente só os custos de mensalidade, né? Muitas vezes os custos de transporte, alimentação, e os necessários para investimento nos seus estudos acabam afastando um estudante de estar conosco no dia a dia. Então, foi um prazer lhe ouvi-la. Eu vou compartilhar aqui o material. E não. Ainda não, Rodrigo. Você quer transmitir daí, então, Salete? Que acho que tem alguma dificuldade. Pode ser. Uhum. Por gentileza. Seu microfone está fechado, Rodrigo? E outro fechado, mas acho que agora eu consegui pôr na tela. Veja aí. Sim, está na tela. Por gentileza, a gente vai falar um pouco do acesso ao ensino superior, que Ué, saiu? Prefere que a gente coloque na tela? Salete. Acho mais fácil. O meu não está ficando. Ah, estava. Chegar atrasado. Só isso. Agora deu certo. Ensino superior obviamente que é uma questão que também tem seus paralelos entre as instituições particulares e as instituições públicas, mas é muito mais grave nas instituições particulares, exatamente porque eu não vejo a tela, tá? Retornamos. Acho que agora vai dar certo, Rodrigo. O comando é o meu ou é o seu, Salete? O comando é aqui. O que está aparecendo na tela é o nosso. É o de vocês. Ótimo. Ok. Então, vamos lá. A ideia principal aqui é a gente trazer um pouco de luz sobre como está o cenário de captação de ingressantes no ensino superior, à luz do novo marco regulatório, quais são os impactos das questões políticas, dos movimentos de mercado de grupos educacionais e concorrentes, das novas modalidades de ensino e o que está acontecendo. Então, eu trago aqui números que são absolutamente inéditos e algumas reflexões que a gente precisa fazer que vão ter muito paralelo com o que a professora Ana Maria nos trouxe. Você pode passar, por gentileza? Nesse primeiro slide aqui, a gente só traz um contexto de quanto que o ensino superior ele é dependente de fatores externos para fazer também a sua expansão, a sua interiorização, a democratização do acesso ao ensino. Mas eu vou fazer, notadamente, uma fala aqui de 1996 em diante, quando a gente sai de uma taxa de escolaridade líquida de 5,8% para uma taxa de escolaridade líquida de aproximadamente 26%, ou seja, um ganho de praticamente 8 milhões de alunos no ensino superior, que eu chamo de não gratuito, então inclui as municipais especiais, que cobram mensalidade, as comunitárias, privadas com fins e privadas sem fins lucrativos. Quando a gente olha esse contexto de em 30 anos você quintuplicar o número de estudantes no segmento, você tem duas conclusões óbvias. A primeira é que não há uma crise de demanda. A população tem interesse e conhece e reconhece a importância do ensino superior e da transformação de vida, da mobilidade
social que o ensino superior pode trazer para todos eles. Mas a segunda conclusão é que, bom, o setor não passa por crise, o setor não passa por dificuldade, está sobrando aluno. Passa por gentileza. Essa segunda conclusão é que ela é falsa, que quando a gente olha essa linha do tempo, que eu atualizei agora para constar os dados, inclusive, de 25, aí estão os principais fatores que incidiram sobre a gestão das instituições de ensino superior particulares e comunitárias, e a gente consegue ver que nessa linha do tempo dos últimos 12 anos, mais de 1.000 instituições dessas duas naturezas fecharam as portas, né? E com isso, centenas de milhares de profissionais, entre docentes e técnicos administrativos, também perderam seus empregos. Então, mesmo o setor tendo expandido a quantidade de estudantes em 5 vezes, essa expansão ela ficou concentrada em alguns grupos educacionais, ela não foi uniformemente distribuída entre as modalidades de ensino, e muitas instituições que tiveram dificuldade de se adaptar à dinâmica de mercado acabaram precisando encerrar as suas atividades e deixaram seus municípios com maior dificuldade de formação de mão de obra, muitas vezes, sobretudo aquelas que são isoladas pelo interior do Brasil. E esse é um ponto relevante, porque se vocês observarem nessa linha do tempo, cada vez mais frequente que a gente tem mudanças importantes regulatórias ou jurídicas, ou enfim, que incidem sobre a gestão das universidades com um espaço de tempo menor entre elas, ou seja, requerendo que a gestão universitária faça adaptações com cada vez mais velocidade. Pode passar, por gentileza? Esse contexto da nossa gestão. Mais um. Quando a gente olha, e pode dar isso, quando a gente olha para esse slide aqui, ele é o resumo do censo do segmento não gratuito, que cobra mensalidades, portanto, quantidade de alunos na linha amarela, total de ingressantes nesse segmento, a linha rosa, total de ingressantes na modalidade EAD, linha verde, total de ingressantes na modalidade presencial. Num recorte de tempo de 14 em diante, 14, o último grande ano do FIES, até 24, que é o último ano mais recente de censo, a gente teve que a modalidade presencial ela caiu em ingressantes em termos alguma coisa em torno de 38%, enquanto o EAD cresceu incríveis 375% no mesmo período. Óbvio que isso tem a ver com o fim da moratória, com o início do credenciamento, com a portaria de 2017 e assim sucessivamente. Mas o presencial ele ainda é carro-chefe de mais de 80% das instituições de ensino superior que cobram mensalidade no Brasil. Portanto, a gente tem uma fatia muito significativa de instituições que estão ainda sofrendo os impactos desse avanço do EAD e desse recuo do ensino presencial. No entanto, desde 2022, a gente repara uma tendência diferente. Em 2022, foi a primeira vez que nós percebemos um enfraquecimento da curva de crescimento do EAD, que vocês podem reparar que de 15, principalmente de 17 em diante, passou por crise econômica, política, pandemia e nada abalou, ela vinha numa reta inabalada, ela começa a exibir fraqueza em 22. De 23 para 24, você percebe que ela beira a instabilidade. E a partir de 25, o novo marco regulatório, a gente vai ver que essa modalidade EAD vai cair, até por óbvio, muitos cursos deixam de poder ser ofertados nesta modalidade e aí entra a modalidade semipresencial. Ocorre que, apesar desta inversão de tendência no EAD, nós não observamos uma inversão de tendência no presencial. Tivemos uma boa notícia de 21 para 22 de crescimento do presencial, mas isso era só uma recuperação da pandemia. O presencial nunca voltou a níveis pré-pandêmicos, ele não se beneficiou dessa diminuição, desse arrefecimento do EAD, mostrando que para a democratização do acesso do ensino superior, de fato, o presencial não vai substituir o EAD, independentemente do que venha a acontecer. Mas existem algumas coisas interessantes nesse primeiro grande vestibular do Marco. Pode passar, por favor, Salete. A gente entende é o seguinte, e precisa entender, isso faz parte de um contexto que é a nossa sociedade. Nós saímos de um ensino médio, que de acordo com o censo, 86% das matrículas estão em escolas públicas. Para inverter essa lógica de pirâmide e criar no ensino superior quase 90% das matrículas particulares.
Ou seja, uma fatia importantíssima da população brasileira que não precisava do seu orçamento familiar retirar o custeio de mensalidades para a educação, ao ingressar no ensino superior, passa a ter que incluir no orçamento familiar. Mas nós sabemos que o Brasil é um país de extensas desigualdades, é um país em que boa parte da população tem uma faixa de renda baixa e que não há, infelizmente, 90% das famílias brasileiras com capacidade de ter orçamento suficiente para custear mensalidades no ensino superior. É exatamente essa quebra que é a maior motivadora, a maior mola propulsora do crescimento desenfreado do EAD. Não necessariamente porque os jovens são digitais ou porque a demanda reprimida dos estudantes que não cursaram o ensino superior na época tradicional, logo na sequência da escola, precisam cuidar das suas... Não é, existem uma série de fatores, mas o principal fator ele é financeiro. Muitas das vezes é a única opção que aquela pessoa, aquela família consegue custear. Pode passar, por gentileza, Salete? E aí, esse é um dado do Google, é um evento anual que o Google faz, que ele traz informações relevantes. Obviamente, isso é uma prospecção daquilo que se manifesta de comportamento na plataforma, mas o que eu chamo a atenção é exatamente na classe social. Reparem que a maioria absoluta daquelas pessoas que estão interessadas em graduação no Brasil pertence à classe D de dado. Portanto, classe D de dado dificilmente terá capacidade de custear mensalidades de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 2.000 e assim sucessivamente. Não há folga no orçamento para isso. Ela também tem que morar, se alimentar, pagar os gastos com saúde. E outro ponto importante é que 57% estão acima de 26 anos de idade. Então, o Google, que é um termômetro da atualidade, mostra que a maioria das pessoas que está buscando por graduação hoje no Brasil, ela tem mais de 26 anos de idade, portanto, estudante não tradicional, e pertencentes à classe D de dado, que significa que é mais um fato, é mais um fator, é mais um dado que aponta para a questão do preço das mensalidades e como o EAD se posicionou no Brasil como uma alternativa de ensino superior barato. Notadamente, não estou fazendo um juízo de valor acerca da qualidade, eu acho que isso aí cada um de nós tem opinião, mas não é sobre o EAD ter qualidade ou não ter qualidade, é sobre o modelo de EAD adotado pela maioria absoluta das instituições superiores que cobram mensalidade no Brasil ter ou não ter qualidade. São duas coisas diferentes, não há que se demoniar a modalidade, e sim se fazer ressalvas sobre como nós estamos aplicando. Mas o que o Google está falando é isso, esse é o maior quantitativo de pessoas que nos buscam hoje. Salete. E está uma informação absolutamente exclusiva que eu fiz com base nos clientes que nós atendemos aqui na Young, na parte de captação de alunos, e mais alguns contatos externos que nós temos com amigos. Então, a primeira informação que eu acho que salta aos olhos é essa escrita em amarelo no meio da tela, que há uma queda, e deixa eu só setar aqui uma expectativa. Esses dados são da primeira semana de fevereiro de 2026, ante a primeira semana de fevereiro de 2025. Por que eles não estão atualizados para agora? Porque a gente teve carnaval esse ano mais cedo do que o carnaval no ano passado. Então, se nós formos olhar o resultado de agora, como a gente parou para o carnaval e no ano passado a gente não tinha parado no carnaval ainda, as distâncias são maiores e os dados são distorcidos a menores. Eu peguei o último dado em que você podia fazer essa comparação sem esse tipo de viés. E, obviamente, esse número vai mudar até o final de março, quando a captação se encerra para a maioria das instituições com essa característica. Existe uma queda total de base de estudantes ingressantes da ordem de 14% neste momento no Brasil. Significa dizer que, com a mudança do EAD para semipresencialidade, ainda que na prática essa mudança não tenha sido realizada pela maioria absoluta das instituições de ensino superior Brasil afora, notadamente aquelas que têm maior quantidade de alunos EAD, que estão se aproveitando do período de transição para não fazer grandes mudanças, ainda assim, 14% dos estudantes não conseguiram acompanhar essa mudança. Em termos de democratização do acesso do ensino superior, isso é um preço alto
a se pagar. E é preciso, se continuar nessa tendência, é preciso o governo repensar. A grande novidade e a boa novidade para a maioria das instituições brasileiras é que a educação presencial está em torno de 20% acima do número do ano passado, um crescimento bastante expressivo e que eu preciso dar a mão à palmatória, um movimento que eu não tinha previsto quando do novo marco regulatório. Eu não imaginei que o ensino presencial fosse avançar nesta velocidade, o que é muito bom e muito razoável para a maioria absoluta das instituições de ensino. Já o semipresencial que a gente repara aqui, que é a modalidade, entre aspas, nova, ela já existia, mas não era assim catalogada, aqui esse número leva em consideração os cursos que eram EAD no ano passado e que neste ano viraram semipresencial. A queda é de quase 30%. E o EAD, que era EAD ano passado e continua EAD, uma queda da ordem de 18%. Portanto, as modalidades com maior flexibilidade, com uma queda importante. Mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, na hora de ler esse gráfico, por isso eu trouxe esses dois ao lado, que mostra a fatia de mercado que cada modalidade ocupa. A gente repara que a presencial sai de 22,7% para 29,6%. Então, mesmo com um crescimento de 20%, ela ainda representa menos de 1/3 dos ingressantes totais. Onde está a redução efetiva? No semipresencial, que sai de 47,9% para 40%, mostrando que, de fato, há aí eu vou usar entre aspas, mas uma elitização do ensino com essa decisão do governo federal de levar os cursos do EAD para o SEMI. Então, você veja que um percentual importante das pessoas que saíram desta modalidade. Então, os dois gráficos confirmam isso, e o EAD está se mantendo estável em torno de 30%. Ainda assim, semipresencial e EAD com uma fatia bastante importante do nosso mercado. E uma outra questão interessante é que, principalmente após os resultados dos programas públicos de bolsa e de financiamento, notadamente ProUni Fies, mas também os ProUnis municipais, aqueles municípios que têm, a modalidade semipresencial vem ganhando uma aceleração no número de matrículas. Ou seja, os estudantes que não foram contemplados para o presencial perceberam que não são necessariamente capazes de honrar com as mensalidades presenciais, estão começando a olhar para o semipresencial com um olhar diferente. Então, essa dinâmica aqui deve ter uma boa alteração. Mas já há uma série de movimentações de grupos educacionais e de instituições de ensino de médio porte em torno desta realidade que a gente está vendo na tela, que no momento elas estão olhando apenas para os dados delas, porque elas não têm, obviamente, dados públicos das concorrentes, mas que aqui se confirmam ou não o que está acontecendo dentro de cada instituição. Salete, por favor. Pode passar mais um, por gentileza? O que a gente repara é que a gente tem candidatos pesquisando muito mais entre modalidades e instituições de ensino, o que está tornando a decisão pela matrícula mais lenta, mais devagar. O tempo de relacionamento com esse estudante para a matrícula está maior. Além disso, há um aumento na quantidade de leads, a quantidade de estudantes ingressantes para as instituições falarem, exigindo das instituições de ensino um desafio muito grande de aumentar a sua capacidade de comunicação com esse número maior de estudantes interessados e de convencimento. Por exemplo, o tempo de conversão está em média 18% maior, o que vai implicar em um CRM, um software de CRM mais robusto, para poder durar mais tempo a sua jornada automatizada, réguas que funcionem de verdade, porque muitas réguas funcionam 2, 3 mensagens, depois elas param de funcionar em grande parte das instituições, e muito mais longas. Por exemplo, tem instituição que tinha réguas de medicina até o intake passado que duravam 10 dias, hoje dura 45 dias a comunicação com esses estudantes. Além de serem mais diversas e mais segmentadas, porque você tem aí novas modalidades e cada modalidade com um novo interesse para você conseguir convencer o estudante a fazer a opção pela sua instituição de ensino. Uma outra questão que está muito premente é que o atendimento imediato ele está fazendo muita diferença. Atendimento imediato, que eu digo, é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A taxa de conversão, por exemplo, que a gente mediu entre o D0, que é o momento da inscrição imediato, e o D mais 30 dias depois disso, essa taxa de conversão cai mais de 90%, sendo que do primeiro dia para o terceiro dia, ela já cai quase 40%. Então, falar no primeiro dia, falar de imediato, falar
com esses estudantes no momento em que eles se motivam a entrar em contato com a sua instituição, hoje é cada vez mais fundamental. E aí, como a professora Ana Maria disse, e muito bem disse, a maioria dos nossos estudantes são trabalhadores. Imagina que horas eles estão pesquisando e que horas eles estão fazendo as suas inscrições no vestibular. Fora do horário de trabalho, de noite, de manhã cedo, sábados, domingos, feriados, que é justamente quando a maior parte das instituições não tem atendimento humano disponível. Então, investir nessa tecnologia tem sido cada vez mais essencial para lidar com esse aumento de quantidade de alunos e com a característica desses alunos. Outro ponto importante é que as instituições cada vez mais vão precisar quebrar os seus muros e se relacionar com a sociedade de forma a ser relevante. Quanto melhor é a reputação da instituição de ensino na sua sociedade, quanto mais ela retorna para a comunidade do entorno, quanto mais ela vive os problemas da comunidade do entorno, mais fácil é esse convencimento diante de uma concorrência em nível nacional. Ajudar a descida do funil tem sido importante. Muitas das vezes, esse intake em especial, eu tive muito esse debate do meio de janeiro para cá, de instituições que estavam com dificuldade de atingir os seus números, porque vocês viram que o semipresencial e o EAD estão caindo na maioria das instituições. Então, quem colocou meta de crescimento para essas modalidades não leu direito o cenário, como ia acontecer, mas o setor comercial tem que trabalhar. Muitas vezes eu falei, olha, o topo do funil, a quantidade de inscritos, ela está cheia, ela está saudável, ela está boa, não está descendo, não está se transformando em matrícula. Então não adianta jogar a responsabilidade sobre a publicidade para trazer mais inscritos ou interessados, porque você já tem o que você precisa para a sua região. Você precisa ajudar a descer no funil. Então trocar investimentos de publicidade simples para publicidades estratégicas para aqueles que já têm relacionamento com vocês. Isso era uma coisa que há um ano e meio atrás, a minha empresa, por exemplo, não fazia, porque acreditava que era desperdício de dinheiro, e agora é muito importante. E o último ponto sobre esse aumento de quantidade de leads é que as elasticidades de preço e as condições comerciais precisam ser revisadas a cada semana, no mínimo, acompanhando os concorrentes em tempo real. Por quê? Porque a guerra de preços ficou muito acentuada. E eu não estou falando de preço da mensalidade, estou falando de preço da parcela e de como que você negocia isso com o seu estudante. Está cada vez mais difícil a gente levar uma condição comercial do início ao fim, flat, linear. Salete. E eu vou trazer alguns exemplos disso. Nesse slide aqui, eu quero mostrar como muda as estratégias de campanha nesse cenário. O que eu chamo de quadro pasteurizado real, eu estou falando de quadros tradicionais. Okay? Isso é um case de uma instituição que manteve o padrão com uma agência genérica que trabalha com todos os segmentos e não mudou de estratégia. Ela seguiu no mesmo rumo como ela estava no início de fevereiro. Estou falando do presencial especificamente, que é a modalidade que mais cresce. Ela aumentou 32% o investimento, gerou 42% mais de leads, caiu a sua taxa de conversão porque tem mais leads e gerou 12% mais de matrículas. Já essa outra, que é um caso customizado em que as estratégias de marketing foram todas atualizadas para esse contexto das três modalidades do cenário de consumo diferenciado, ela investiu mais de 19%, portanto, vejam que todo mundo inflacionou, todo mundo aumentou mais os investimentos, isso deve estar repercutindo em todas as instituições no Brasil. Com muito menos aumento de investimento, ela gerou mais leads, ela teve uma taxa de conversão que caiu também, mas caiu menos, e gerou bastante mais matrículas. Então, essa capacidade de ler o mercado, de entender o mercado, de ter uma agência que conhece ensino superior, ao invés de atender a todos os clientes de todos os segmentos, está fazendo com que essa instituição tenha resultados muito mais interessantes, mesmo num cenário positivo para os dois lados. Então, o positivo não quer dizer que o seu trabalho foi bom. O positivo quer dizer que o mercado está rendendo. Se o seu trabalho foi bom ou não, depende da comparação com concorrentes, que é esse caso. Mas no EAD e no SEMI, olha que diferença está acontecendo. A mesma instituição, 28% a mais de investimento no EAD, só 18% a mais de lead, ou seja, bastante inflacionado, uma queda absurda da taxa de conversão e das matrículas. Essa que investiu 10% a mais do que investiu no ano passado, trouxe 6% de lead, também sofreu com a inflação do setor, mas a taxa de conversão ficou menos afetada e o volume de matrícula foi bem menor a queda do que a outra. Ou seja, não é só dinheiro,
é também estratégia, é também diversificação de canais, é também investimento em tecnologia para você segurar a sua taxa de conversão. Mas lead, inscrito, interessado, está maior no Brasil inteiro, em todas as instituições. Pode ir mais um, Salete, por favor? Desculpa, gente. Eu acabei falando dos números. Então, esse é o número do EAD, a minha tela não tinha mudado. Pode passar mais um, Salete. E aí, outras soluções para esse aumento de quantidade de leads, a gente já falou aqui, jornada de CRMs mais completas e mais complexas, mas sem preciosismo, sem ter que achar o olho da mosca, né? Então, eu quero uma régua para o estudante de direito que tem 18 anos, pesa 57 quilos e tem 1,80 de altura. Não precisa disso tudo, mas a gente precisa de réguas mais complexas para cada tipo de pessoa. Um aumento muito importante dos custos comerciais para aquisição de aluno, tanto do ponto de vista de pessoas, que está cada vez mais necessário lideranças qualificadas comercialmente para as instituições de ensino. Não sei se todas as instituições de vocês estão passando por isso, mas está tendo uma dança de cadeiras muito importante de pessoas boas sendo levadas por outras instituições, principalmente. Um aumento da incorporação de tecnologias, porque é isso que eu te disse. Você não vai conseguir aumentar a contratação de seres humanos na proporção que você está aumentando o seu volume de leads. E também aumento no custo de mensagerias para você conseguir se comunicar com todos eles. Mas não está funcionando trazer mais leads e não conseguir falar. Ou aumentar o tamanho da fila. E aí eu brinco, 1 minuto de espera no WhatsApp equivale a 4 horas na fila do INSS. As pessoas não toleram esperas no WhatsApp. Precisa ser imediato. Há uma questão importante sobre isso. Então, se você está trazendo mais leads, se você aumentou o seu investimento em publicidade, mas você não aumentou a sua capacidade de se relacionar com os estudantes, você está jogando dinheiro fora, está desperdiçando. Não funciona investir em robô, bot de atendimento limitado, que responde a poucas possíveis perguntas dos candidatos, que engessa uma jornada e que qualquer coisa transborda para um atendimento humano que demora 5, 6, 7, 8 horas, às vezes responde no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Isso irrita as pessoas. É só você ver, estou fazendo aqui um paralelo, né? Tenta conversar com um bot de companhia aérea para você ver a solução que eles vão te dar. Geralmente não te levam a lugar nenhum. Então, tem muitas soluções baratas no ensino superior fazendo a mesma coisa, também não vai funcionar. E não vai funcionar ter time comercial com pouco treinamento e que trabalha em horário comercial, porque os estudantes do Brasil são majoritariamente trabalhadores, aqueles que estão buscando um ensino superior não gratuito. E essa questão é muito complexa, porque, se vocês repararem, a gente tem agora mais modalidades de ensino, mais cursos, mais variações, e está ficando cada vez mais complexo saber vender as diferenças entre as coisas e entender o melhor curso para aquele perfil de estudante. Então, se o seu time comercial não estiver muito seguro do que está falando, provavelmente vai ofertar uma condição que não é a ideal para aquele perfil de estudantes. E aí, mesmo tendo investido em trazer esse estudante, mesmo tendo conseguido engajar e conversar, a gente vai dar o conselho errado e vai ser pouco atrativo para esses estudantes. Passa mais um, Salete, por favor. Aqui tem 2 exemplos dos últimos 30 dias de captação de uma instituição de ensino do lado esquerdo da tela, que tem muito curso presencial e pouco EAD, que é a maioria absoluta das instituições de ensino, e do outro lado, o contrário. Algumas coisas que a gente repara aqui, nessa primeira que tem muito presencial, foram mais de 115 mil mensagens trocadas pelo Avatar. O Avatar é um atendimento de inteligência artificial, então não é um bot, contra 11 mil mensagens trocadas pelos operadores. Isso é muito típico de ensino presencial, porque as conversas de ensino presencial são maiores, são mais longas, é uma venda mais complexa, né? Uma matrícula mais difícil de você conseguir efetuar. Atendimentos fora do horário comercial, um quarto, mas mensagens trocadas fora do horário comercial, 60%. Então, significa que, de fato, as pessoas estão conversando. Elas estão chamando para uma conversa no horário comercial porque elas acreditam que você só atende nesse horário. Então, 75% dos atendimentos começaram no horário comercial. Mas eles se deram mesmo fora do horário comercial conforme você conseguiu interagir. No EAD é diferente. Tem bastante menos mensagem rolando por atendimento, uma taxa de mensagens fora do horário comercial ainda maior, mas são atendimentos mais curtos, mais rápidos. Então,
Você imagina se eu tivesse que ter humano para atender essas 115 mil mensagens ou essas 93 mil mensagens trocadas em 30 dias? Você tem que ter muita gente trabalhando aí, o que fica muitas vezes inviável para os setores comerciais. Pode passar, Salete. Então, é um exemplo da tecnologia. E aqui, essa é uma instituição que, no dia que saiu o resultado da nota do Enem, acho que foi dia 18, 19 de janeiro, enfim, me falha a memória, eu estava na instituição de ensino visitando, como eu estou agora numa, e a gente fez ajustes comerciais com base na elasticidade de preço daquele mercado em 3 cursos. A gente fez nos 3 cursos que estão pintados de amarelo. O que aconteceu? Esse gráfico mostra a evolução de matrículas após a nota do Enem, ou seja, após esse dia, que já é importante porque é o estado do Enem, em diante, todos os cursos que essa instituição oferece e os 3 que a gente fez ajuste comercial com base na elasticidade de preço. Repara que a instituição veio numa média de 200, 250, 300% de crescimento de matrícula após isso, ou seja, segunda quinzena de janeiro até agora. Mas quando chegou nos 3 cursos que a gente ajustou comercialmente pela elasticidade de preço, esses cursos bateram 800% de crescimento, 700% de crescimento, quase 750% de crescimento, mostrando como que no ensino presencial qualidade é relevante, porque essa é uma instituição posicionada por qualidade, mas o custo-benefício tem sido cada vez mais considerado pela população, porque, lembrem, o ensino presencial está aumentando a sua quantidade de ingressantes. Tem muita gente que está adotando de volta o ensino presencial, mas que considerava outra modalidade. Então, para essas pessoas, a elasticidade de preço tem uma sensibilidade muito importante. Então, pequenos ajustes que daqui, financeiramente, esse resultado deu 8% a mais do que se eu tivesse mantido aqui. Então, eu fiz ajuste comercial, aceitei a elasticidade de preço, mas em termos de resultado de eficiência operacional, esses custos se tornaram mais rentáveis a partir disso, mostrando quanto que a gente precisa acompanhar os concorrentes em relação às suas necessidades de precificação. Com qualidade, sim, mais caro, sim, mas sem descolar absurdamente do que os concorrentes estão fazendo, porque senão você fica fora de mercado. Mais um, por gentileza, Salete. E aqui, uma outra questão que está muito em evidência é que cada vez mais as matrículas estão acontecendo em períodos atípicos, seja porque os calendários dos programas oficiais estão muito longos, seja porque a gente tem um público que tradicionalmente não sai do ensino médio, ou seja, ele não está submetido ao calendário de janeiro e julho necessariamente. Isso aqui é uma curva do Google mostrando a parte de cima procura por instituição de ensino particular e a parte de baixo FIES. Repara que o pico do FIES é sempre um mês depois do pico de interesse pelo vestibular, né? Portanto, muito do que vai acontecer tardiamente por conta da espera pelo FIES. Mas lá em 2022, que é esse primeiro gráfico que a gente vê à esquerda da tela, a gente tinha 2 picos muito claros, né? O primeiro do início do ano maior e depois um ali no meio do ano. Esses picos estão ficando achatados e estão aos poucos se transformando em platô. Significa que as buscas nessas plataformas estão cada vez mais espalhadas pelo ano, independentemente de quando é o seu vestibular. E aí, muitas das instituições estão esperando de 25% a 35% de matrículas agora, depois do Carnaval, que é um volume importante. Então, quem já fechou o vestibular vai perder uma parte importante dessas matrículas. E as safrinhas, que são esses vestibulares, essas 4 entradas do ano, né, inclusive no presencial, essa entrada de maio e essa entrada de outubro, elas estão cada vez mais sufocando o vestibular de julho e agosto. E quando você lança o vestibular de julho, muita gente já se matriculou no seu concorrente em abril. E aí você não tem mais esse vestibular de meio de ano como você tinha antes. Pode passar, Salete, eu já estou me encaminhando. Com relação às dinâmicas de mercado, pode ir. A gente tem visto grupos educacionais voltando a investir em ensino presencial no seu mapa de expansão. Então, já tem gente voltando a alugar campus para abrir cursos presenciais, voltando a ativar cursos presenciais, voltando a ativar blocos que estavam parados, com vestibulares ininterruptos e acelerando guerra de preços, inclusive na medicina. Ou seja, voltaram a perceber que o presencial vai crescer, isso vai afetar o mercado como um todo, muda um pouco da lógica.
A gente segue percebendo que marcas relevantes locais têm mais capacidade de captação do que as nacionais. Então, se você é uma instituição que na sua região tem muita credibilidade, você tende a captar mais alunos proporcionalmente do que grandes grupos educacionais, por mais que eles façam guerra de preços e por mais que eles façam investimentos massivos em publicidade, mas óbvio que isso tem uma elasticidade. E os polos começam a ter cada vez mais papel estratégico para todas as modalidades. Os polos EAD estão servindo para credibilizar o ensino presencial. Como assim se o ensino presencial não está no polo? Eu sei, mas existem cursos que são exclusivamente presenciais. E eu não estou me referindo dos 5 obrigatórios, que são direito, enfermagem, odonto, psicologia e medicina. A arquitetura praticamente só tem presencial, medicina veterinária praticamente só tem presencial. Então, todos os alunos de municípios que só têm polos, mas que querem esses cursos, sabem que vão precisar se deslocar e pagar mensalidade do ensino presencial. Mas eles podem se deslocar para qualquer instituição. Quando o seu polo está naquela região, quando o trabalho é bem feito, quando os alunos, colegas elogiam e indicam, eles optam pela sua instituição. Então, Polo EAD está ajudando a levar a marca, a credibilidade, o seu posicionamento de qualidade para atrair alunos para os seus campos presenciais também. Salete, mais uma? Já pode passar, eu vou acelerar aqui. Então, aqui é um case que eu queria mostrar para vocês. Essa é uma instituição que tem em torno de 100 polos, são 60 mil estudantes entre presencial e EAD. Na área e nas cidades onde ela tem o seu campus presencial, ela tem 22% de participação de mercado. No que eu chamei de área 1, que é uma área próxima a essas cidades, a marca é bastante conhecida, 16% de mercado. Conforme vai afastando, a mesma máquina, a mesma propaganda, o mesmo time comercial, as mesmas estratégias vão captando menos alunos em relação ao mercado. Isso mostra o quanto que a marca precisa estar importante para você conseguir captar alunos no EAD, no SEMI e provavelmente também no seu presencial. Então, você precisa ser conhecido. Esse negócio de expansão, nível nacional, vamos para todos os lugares do Brasil, isso não faz mais sentido nos dias de hoje, estamos vivendo um outro momento. Você tem que usar o polo para ajudar a expandir sua marca. Pode ir, por favor, Salete. Então, simbiose entre os cursos, isso pode passar também, entre as modalidades. E aqui, em termos de gestão, falando de oportunidades, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, atualmente nosso segmento se mexe muito devagar. A gente viu lá no início da apresentação a quantidade de instituições de ensino que encerrou as portas porque não conseguiu se mexer. Mas o mercado está fazendo com que a gente precise se repensar o tempo inteiro e em períodos de tempos cada vez menores. PDI de 5 anos que não é repensado não está fazendo nenhum sentido mais no mercado dos dias de hoje. Então, para a gente conseguir manter a sustentabilidade, mais do que nunca, para quem cobra a mensalidade, essa sustentabilidade está ligada intimamente a conseguir escala, mantendo qualidade e reputação de marca, exceto em nichos muito específicos de cursos extremamente caros. Então, sustentabilidade ligada à escala, qualidade e reputação. E a escala tem ligação com diversidade de produtos, com uma gestão eficiente, porque a gestão de escala requer alguns cuidados, com governança rigorosa e acompanhamento dos indicadores para não perder o controle do que acontece na sua instituição e a sua marca passar a ter problemas de credibilidade que ela não tinha, parcerias com a sociedade, investimento em tecnologia e ampliação do território de marca. Então, o que a gente tem visto de oportunidade em que os grupos estão se expandindo e se movendo, os antídotos estão de forma muito sumária listadas nessa tela, com base nos dados que eu acabei de mostrar para vocês de 26.1. Pode passar, Salete, por favor. Os indispensáveis para esse ganho de escala: investimento em pessoas, investimento em produtos, investimento para você ganhar escala. E aí tem muita gente que não sabe como que vai fazer isso. Eu hoje listo de forma bem resumida 3 possibilidades de investimento: ou o investimento ser 100% capital próprio, e aí não importa o que eu estou falando aqui de escala, cada instituição sabe a sua, ou investimento parcialmente com capital de terceiros, investidores, financiados, fundos e etc., ou investimento em parceria com terceiros. Hoje, já existem empresas no Brasil que são especialistas em operar e comercializar matrículas em polos de educação à distância. A instituição fica responsável pelo regulatório acadêmico e essas pessoas ficam responsáveis pela movimentação comercial local
e pela operação do polo em si. E eles procuram marcas relevantes para fazer a expansão dos polos daquelas marcas naqueles lugares, porque eles sabem que a capacidade de captar é maior quando a marca é conhecida no lugar do que se for grupo educacional. E outra coisa que a gente considera hoje indispensável à escala é velocidade. Chegar depois da concorrência é seguir perseguindo a perenidade, mas sem conhecer o seu rosto. A gente sempre chega atrasado, a gente não vai conseguir fazer isso. Então, pode passar mais um, Salete. Pode passar mais alguns aí, pode passar. E esse é um debate que eu queria muito ter, não vai ter tempo, mas ok. Isso aqui é só para desmistificar que a inteligência artificial vai acabar com diversas profissões. Esse é um gráfico muito interessante do futuro da pesquisa de futuros de empregos. Você vê que a fatia de empregos que vão ser destruídos, que é o laranja, é bem menor do que a fatia de empregos que serão criados. E aí pode passar, Salete. Aqui tem as principais skills que o Fórum Econômico Mundial está imaginando que serão necessárias para o mercado de trabalho a partir de 2030 ou até 2030. Repare que a parte skill de cognição é bem pequena em relação a todo o restante, e a gente, enquanto instituição de ensino superior que prepara para o mercado de trabalho, tem muito pouco disso nas nossas matrizes curriculares. Pode passar mais um. Uma lista de profissões que tendem a crescer e a acabar. Algumas dessas que tendem a acabar nós temos nos nossos currículos, depois vocês podem ler com calma. E o último slide que eu queria passar aqui é essa dinâmica de aquisição e aplicação do conhecimento, que eu acho incrível. Pode passar mais um, Salete. E é como que o mundo está mudando em termos de conhecimento. Então, a geração anterior à nossa aprendia durante 22 anos, executava durante 30 o que tinha aprendido e os últimos 10 anos reciclava. Nós estamos no meio aqui, no século 21. A gente estuda 22 anos, aplica por 10 e já começa a ter que fazer várias reciclagens a cada 2 anos e meio. E a tendência do nosso estudante é que ele vá nos mesmos 22 anos de preparo, mas que tenha que se reciclar a cada meio ano. Isso foi uma verdade, a educação continuada nunca foi tão importante para a gente considerar na formação profissional dos nossos egressos e dos nossos ingressantes, para a perenidade da nossa instituição, para a sustentabilidade da nossa instituição, para diferencial competitivo de qualidade das nossas instituições. Passa, Salete, por favor. Então, o que eu queria passar aqui é que é fundamental investir em ser mais competitivo todo dia, para a gente atrair novos alunos. E ser mais competitivo tem relação com tecnologia, com expansão, com escala, com elasticidade de preço, com estratégia comercial ou de marketing, com o portfólio de produtos. Aí cada instituição tem que fazer uma reflexão, porque as realidades dos mercados são absolutamente distintas. Mas se você se perguntar todo final de mês no que eu fiz este mês que eu tornei a minha instituição mais competitiva e tiver uma resposta favorável, você está no caminho certo. Se você não tiver uma resposta para dar para essa frase, para esta pergunta, dificilmente você está indo pelo melhor caminho. Então, muito obrigado a todos. Espero ter dado um pouco de luz aqui sobre o atual momento de vestibular pós-marco regulatório. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Ótimas observações, trazendo tendências, trazendo dados importantes, né? Essas reflexões que realmente todo dia batem as nossas portas, né? E traz também um reflexo, né? Da desigualdade social e econômica, e muitas vezes a educação ainda vista como ascensão social, quando os mais adultos buscam a graduação. Eu chamo também agora a professora Ana Maria e junto com o consultor Rodrigo para as nossas perguntas, né, para iniciarmos o diálogo aqui de uma forma breve, né, estamos com o tempo um pouquinho mais curto, mas é importante esse momento. Então, são 2 questionamentos que ambos podem comentar conosco. O Luiz César Córdoba, ele pergunta, gostaria de saber se há alguma percepção sobre evasão ser maior ou não nos períodos iniciais dos cursos. Caso afirmativo, se há alguma razão que possa ser apontada. E, na sequência, eu já deixo a outra
o outro questionamento. A norma do MEC sobre a presencialidade pode afetar a qualidade da presencialidade, porque os cursos EAD têm avaliações piores que os presenciais? Então, eu passo, né, para os comentários. Tem alguma ordem, seguindo a ordem da apresentação? Bom, Pode muito ser, obrigada. professora, pode iniciar. Muito obrigada, Rodrigo, por trazer esse panorama do setor privado. Eu só gostaria de uma consideração, falando um pouco mais das ações afirmativas no perfil dos estudantes, o quanto tem efeito, né, olhando dados da PNAD, da síntese dos indicadores sociais, aí observando o perfil dos ingressantes por classe social. Então, quando a gente vê, né, no extrato mais pobre da população, classe D e E, né, os últimos dados mostram que aqueles que ingressam, que são nessas faixas de renda, faixa E e D, né, a maioria está ingressando, a maior parte, né, que a maioria não, mas o percentual maior está ingressando no setor público, no setor privado. Né, na classe E, por exemplo, 12% dos ingressantes estão hoje nas instituições públicas e na classe D, 16%, né, dos ingressantes estão nas instituições públicas e 10% nas instituições privadas, mas, ao mesmo tempo, também cresce o ingresso dos estudantes nos estratos mais altos, na classe E, no setor privado. Né, o quanto aquele X, né, que você mostrou no início também vem se reconfigurando, não deixando de trazer grandes desafios para os dois segmentos, que eu acho que foi muito importante você tocar nisso, tanto no público quanto no privado. Eu acho que lidar com a conclusão do curso é a evasão, né, a EAD, apesar da gente ter esse grande crescimento na EAD, a EAD acumula uma taxa de evasão muito alta, né, assim como nós falamos de outros cursos, a dificuldade e a evasão, obviamente, está ligado às dificuldades para a permanência, né, a falta de engajamento, concurso, vínculo com a instituição, os desafios para conciliar estudo com trabalho, né, quando a gente falou do perfil do estudante trabalhador, né, conciliar estudo, trabalho, as obrigações familiares que muitos têm, né, quando estão em idade mais avançada, as dificuldades financeiras, suporte acadêmico, a importância das instituições nos dois segmentos nesse sentido. Né? Eu vou responder primeiro a questão colocada aqui pelo Luiz Gonzaga, não é isso? Luiz César Córdoba, perdão, Luiz, confundindo aqui, trazendo. Luiz César Córdoba, sobre essa evasão nos períodos iniciais dos cursos. O que eu acho que acontece, a literatura vai nos mostrar, as pesquisas vão mostrar, Luiz, tanto quando você vê, né, a grande referência teórica Coulon, francês, né, que vai falar da filiação institucional, e Tinto, nos Estados Unidos, trazendo também os estudos sobre trajetória, permanência estudantil. O Coulon vai falar muito da filiação institucional, né, que é o período justamente que há esse ingresso, esse domínio dos códigos acadêmicos, de uma nova realidade, os conteúdos, capacidade de análise, síntese, raciocínio lógico, matemático, quer dizer, uma abstração de pensamento que, obviamente, a gente tem saindo da educação básica para a educação superior. Então, isso tudo vai interferir nesse primeiro momento, um estranhamento, por isso um cuidado muito grande. Eu acredito que nos dois segmentos, tanto no público quanto no privado, nesse atendimento ao estudante, no acolhimento do estudante nesse início do curso. É um momento que ele tem um primeiro contato, né, com esse mundo da universidade, do ensino superior, né, com a vida na academia, o domínio dos códigos, conhecimento da instituição, processos, matrícula das disciplinas, relação com os colegas, com os professores, com os conteúdos. Daí um cuidado muito grande nas instituições hoje para esse início do curso, para esse acolhimento do estudante no curso, que é vital para que ele permaneça nas etapas seguintes, né, e consiga seguir no fluxo, vencendo todas as dificuldades no tempo adequado.
Márcio nos pergunta, Márcio José, da UNB, na mesma instituição, prazer falar contigo, muito obrigada. Se a norma do MEC sobre a semipresencialidade pode afetar a qualidade da presencialidade. Eu acho que o Rodrigo vai te responder melhor isso do que eu, né, que venho olhando, porque os cursos EAD têm avaliações piores que os presenciais. Eu não compararia a avaliação do EAD com a avaliação do presencial. São contextos distintos, né? E a avaliação precisa olhar esses contextos distintos. Temos perfis de estudantes distintos, perfis institucionais distintos. Eu falei um pouco, né, do segmento público, o Rodrigo trouxe bastante, né, das preocupações das políticas no segmento privado, olhando para essa qualidade da formação. O quanto as instituições investem, eu não faria essa comparação. Se o modelo da presencialidade pode afetar, da semipresencialidade pode afetar a presencialidade, eu acredito que não. Né, os cursos que vêm trabalhando na presencialidade, não é a semipresencialidade, a possibilidade de ir para um híbrido que vai interferir em qualidade nas duas dimensões. O que é muito importante, eu acho que para cada modelo, né, para cada modelo de oferta de cursos, para cada modalidade, para cada modelo trabalhado, se presencial, semipresencial ou à distância, é de se compreender o ciclo formativo, né, se olhar a qualidade naquele ciclo formativo para a realidade de cada curso, de cada instituição e, principalmente, em cada um desses modelos, se compreender o perfil do estudante e a experiência que ele terá, né, que ele viverá ao longo do seu processo formativo naquela instituição, naquele curso, com os professores, com suporte pedagógico, materiais, acesso a tecnologias, relação com os colegas, enfim, as atividades todas que ele realizará. A realidade em cada modelo. Eu acho muito difícil essa comparação, porque eu acho que ela vira, na verdade, um entrave para nós avançarmos na qualidade em cada um. É importante que cada modelo desse compreenda a sua lógica, né, o seu ciclo de qualidade, o seu ciclo formativo e trabalhe nesse sentido, sem perder de vista a importância de permanência e formação com qualidade. O que eu acho muito complicado é quando a gente traz assim, um modelo como um modelo único de qualidade. E eu acho que a diversidade que nós temos hoje nos obriga a olhar a qualidade também por essa diversidade, sabe? A minha percepção vem sendo essa com relação à qualidade, à avaliação nos cursos. É complexo, o sistema é heterogêneo, o sistema de educação superior brasileiro, ele é heterogêneo, as modalidades nos trazem cada vez, aumentam essa complexidade, mas da mesma forma a avaliação precisa olhar essa complexidade e nós, nas instituições, seja do lugar institucional que estejamos falando, né? Se é uma instituição pública, se é uma instituição privada, se é uma instituição federal, se é uma municipal, uma comunitária, filantrópica, enfim, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, que cada um na sua instituição compreenda exatamente que modelo precisa trabalhar, né? O que são as suas políticas prioritárias. Eu, particularmente, acho que nós temos em comum, para encerrar meu comentário, nos dois segmentos, público e privado, nós temos em comum rever nossos modelos pedagógicos, considerando inovações para a aprendizagem, né? Até eu também acho que a IA não vai substituir, mas como todo esse mundo das tecnologias, não só as tecnologias, mas quanto inovações pedagógicas são fundamentais nesse momento em que não é só pela IA, mas você tem uma diversidade de recursos de acesso ao conhecimento, olhar as estruturas curriculares e os itinerários formativos, o quanto eles trazem de inovações na sua arquitetura que permita uma maior flexibilidade, né? A gente observa, não só no Brasil, no mundo todo, mas, né, nos jovens, a gente vê, até quando o Rodrigo traz como as pessoas procuram os cursos,
que, em geral, os jovens vêm buscando, e o jovem tem sido o público mais difícil da gente seguir, né? A gente vê como é difícil ampliar a taxa líquida de matrícula, né? Mas os jovens vêm buscando maior agilidade nos cursos, os tempos de formação, a flexibilidade nas estruturas formativas. Os jovens olham para isso, né? Buscam isso. Então, acho que é importante nós olharmos com um pouco mais de cuidado para esses aspectos. Obrigada. Obrigada, professora. Coisa. Passamos para o Desculpa, Rodrigo. Oi, Graças Rodrigo. à intervenção da professora Ana Maria foi excelente. Ficou muito pouca coisa para complementar, que na verdade ela foi bem abrangente. Mas assim, professor Márcio, eu não coaduno com a ideia que qualquer norma do MEC melhore ou piore a qualidade das instituições. Eu acho que quem melhora ou piora a qualidade das instituições é a própria instituição, a partir das suas decisões institucionais, né? O modelo, eu tenho sempre muito cuidado em falar sobre isso, porque se criou, até pelo que o que se propagou, o EAD no Brasil virou um modelo de massa, de educação de volume, não de educação de qualidade, na maior parte das instituições, porém não em todas. E aí se criou o EAD é ruim, o presencial é bom, e o que tiver no meio do caminho é meio ruim, meio bom, que é a semipresencialidade. Mas isso não é necessariamente uma verdade. Por exemplo, semipresencial mesmo sempre existiu, né? A gente tem, inclusive o próprio presencial de hoje tem até 30% de educação à distância, exceto a medicina. Então, se você considera o semipresencial como um aumento da presencialidade no EAD ou um aumento da flexibilidade do presencial, é uma coisa. Mas eu sei que existem instituições no Brasil que fazem da semipresencialidade uma oportunidade de pagar menores salários aos professores e, consequentemente, cobrar menores mensalidades. Então, é um ensino presencial sucateado para baixar a mensalidade e atrair volume. Mas isso é decisão institucional, isso não é norma do MEC, né? Então, eu não sou a favor de dizer que um é ruim, o outro é bom. Como a professora Ana Maria disse, os espectros são muito distintos de instituição e de projeto, né? Por exemplo, no mesmo curso de contábeis, eu tenho um cliente que ele tem um curso de contábeis EAD para executivos, mas é graduação em contábeis. E existe outra instituição que tem contábeis a R$ 99. É óbvio que na avaliação de qualidade esses dois cursos estão completamente divergentes, né? Mas são EAD, são a mesma ciência, só que o público é outro, a mensalidade é outra, a proposta institucional é outra. Então, eu acho que isso sim tem muito mais a ver com a real qualidade do que se pratica ou não. Mas a democratização do acesso, a professora Ana Maria falou isso, e isso não sai da minha cabeça, ela tem a ver com a expansão das instituições públicas, obviamente, com a sua interiorização, obviamente, com a inversão do X de estudantes que não podem pagar, cursando públicas também em grande quantidade, e não apenas excluídos das instituições públicas, que é esse fenômeno que a gente vem vendo acontecer. A professora Ana ressaltou aqui, sublinhou isso para a gente. Mas a democratização também precisa ser feita, já que não há possibilidade, num curto espaço, e eu acho que também nem no médio espaço, que o setor público quintuplique ou multiplique por 10 e 20 a sua capacidade de atendimento, tem que ser via instituições que cobram mensalidades, privadas ou não. E nesse cenário, se o governo federal não intervir com subsídios para que a população que não tem condições econômicas possam acessar ensino superior de qualidade, que pagam mensalidades, que cobram mensalidades, ele acaba aumentando a armadilha que o mercado gera, que é o ensino superior de volume de acesso de preço baixo, de R$ 99,00 de valor de pizza, e aí, de fato, você está deteriorando a qualidade, né? Então, democratizar o acesso requer investimentos públicos, democratizar o acesso com qualidade, requer investimentos públicos, seja nas instituições públicas e suas devidas expansões, sejam nas instituições que cobram mensalidade, subsidiando a população, porque a renda da população não vai ser suficiente para que isso aconteça por si só. Obrigada, Rodrigo.
Na verdade, ele respondeu uma outra questão também que foi trazida aqui pelo Enilson Salino, né, falando justamente sobre essa questão do aumento pela busca do curso presencial. Então, nós estamos encaminhando para o final. Novamente, deixo aqui, né, os nossos agradecimentos e peço, né, se a professora Ana Maria e o consultor Rodrigo se gostariam de fazer suas considerações finais, e acessem as nossas redes, né, crub.org.br e @crub.org.br. Trazemos novidades nos 60 anos do CRUB, reforçando, esse foi o primeiro webinário, teremos outros momentos de diálogo, de reflexão, e que vão engrandecer, né, a gestão nas nossas instituições, a participação e o acolhimento também das acadêmicas e acadêmicos. Então, professora Ana Maria e Rodrigo, para as considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, a quem esteve conosco, agradecer muito ao CRUB por esse importante papel, né, nos seus 60 anos de trazer para o webinário, em webinários, né, de discutir educação superior, temas relevantes para a educação superior, né, nós tratamos por diferentes olhares, mas tratamos de ingressos, as questões para o ingresso, tanto no setor público quanto no privado, a permanência dos estudantes, a qualidade da educação superior, que é um ponto crucial, né, a preocupação com a qualidade, não à toa que não só o marco regulatório na educação que o Ministério fez recentemente, mas também o lançamento das diretrizes de qualidade na EAD, né, a renovação dessas diretrizes, a preocupação com essa dimensão fundamental, né? Volto a dizer que se nós não tivermos ingresso, permanência e formação com qualidade, nós não avançaremos no que é realmente uma democratização do acesso à educação superior, uma educação superior equitativa, voltada para a justiça educacional, para que as pessoas realmente tenham condições de cursar o curso e que saiam com uma formação sólida, de qualidade, em todas as instituições, em todas as suas opções, na diversidade que hoje nós temos no Brasil. Então, agradecer muito ao CRUB essa oportunidade de trazer esse tema, agradecer ao Rodrigo Boyer por essa apresentação tão rica em dados que nos trouxe esse panorama, por um debate que eu acho que continuaríamos, né, Rodrigo, muito tempo conversando com todos aqui, as questões, a quem esteve conosco, muito obrigada. Eu vi que uma questão final aqui que alguém colocou, que governança é fundamental, com certeza, também é importante rever nossos modelos de governança, e vamos avançando. Eu acho que o que nos une é realmente buscar uma educação superior no Brasil de qualidade para todas as pessoas. Muito obrigada. Professora Ana, foi muito bom a gente trocar essas figurinhas. Ao CRUB, em especial, eu acho que poucos palcos são tão diversos como o CRUB é naturalmente, para que a gente possa discutir ensino superior sobre todas as suas vertentes. É muito rico quando a gente ouve experiências do ensino público, quando a gente troca com experiências do ensino não gratuito, porque a gente tem paralelos óbvios e complementariedades óbvias, e, na verdade, a gente, como um todo, nós trabalhamos pelo desenvolvimento da nossa sociedade, pelo acesso da população ao ensino superior de qualidade, por um país mais igualitário, mais justo e mais desenvolvido. Então, num palco onde essa diversidade é tão natural, isso fica de uma riqueza ainda maior. Então, parabéns ao CRUB pela iniciativa, pelos seus 60 anos. Muito obrigado aos colegas que estiveram aqui conosco, a professora Ana Maria em especial, foi uma satisfação enorme conhecê-la. Estou aqui à disposição, qualquer dúvida podem me acionar no LinkedIn. Eu acho que esses debates são incríveis e a gente deveria ter mais e mais desses debates para a gente aprimorar o sistema de ensino superior brasileiro. Muito obrigado. Me permitam também fazer um agradecimento aqui, Salete, muito obrigado aí pela condução das atividades, e fica aqui o reconhecimento da belíssima apresentação da professora Ana Maria
de Albuquerque, também do Rodrigo, né, Rodrigo Boyer, parabéns pelas apresentações, foram riquíssimas. Eu acho que é um debate importante que a gente faz sobre uma temática que foca no desenvolvimento do país, né, acesso e permanência no ensino superior é algo importante pelo custo que a gente tem no processo de desenvolvimento das pessoas, na preocupação que as instituições têm na formação, além da formação profissional, uma formação como cidadãos, como pessoas que podem contribuir para o futuro do nosso país. 60 anos do CRUB, o primeiro webinar começou muito bem, e a gente fica aqui muito agradecido à professora Ana, ao professor Rodrigo, né, por contribuírem nesse start que a gente fez aqui, nesse início de atividades, e cumprimentando também aí a Salete, toda a equipe do CRUB que atuou nesse evento. Fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso abraço, e desejo que a gente continue assim, desejo que nós tenhamos os próximos webinars com esse nível, com essa condição de discussão. Eu tenho certeza que estamos contribuindo com a educação superior brasileira. Muito obrigado a todos, eu retorno para a Salete apenas para a finalização. Obrigada, reitor, mais uma vez, agradeço a participação, a presença de todas e todas aqui conosco, e siga-nos nas nossas redes, logo teremos mais novidades. Obrigada e até mais.